Então, hoje nós estamos aqui no estúdio Cerâmica Ancestral, que é produzida a autêntica cerâmica marajoara. E além de eles preservarem toda a história dessa cerâmica, que a história é milenar. E o Maré vai nos acompanhar aqui nessa visita guiada e vai nos contar toda a história da cerâmica e vai nos falar também do processo, desde a retirada da argila, enfim, de todo o processo do forno. Vai nos mostrar tudo aqui. Marajó Ancestral. Esse local aqui nós trabalhamos na cerâmica marajoara, que é a cerâmica mais antiga do Brasil, e a sua elaboração mostra que ela é uma das mais interessantes das Américas. Aqui eu trabalho com o Sr. Valdir, que é mestre há 30 anos. Eu iniciei o contato com a arte cerâmica a partir dos 15 anos de idade. Hoje, com 27, a gente tem esse espaço e aqui a gente desenvolve esse trabalho de resgate, de continuidade da cerâmica marajoara. Aqui nós temos o torno de chute. Esse torno de chute, ele é um objeto na qual a gente faz as peças circulares, né? É um objeto milenar, porém ele chega aqui no Marajó no final do século XVIII, trazido pela Igreja Católica no processo de colonização. Até então, a cerâmica que se fazia aqui, a cerâmica pré-colonial, a cerâmica pré-colombiana, ela era uma produção feita a partir da modelagem apenas pelas mulheres. O homem ele não poderia produzir a cerâmica, somente elas, porque na divisão social as mulheres elas estavam no centro do poder político. E uma particularidade, né, da Amazônia, do norte do Brasil, fora do continente, que é o arquipélago de Marajó, que é a própria ilha de Marajó, e aqui nessa região, sobretudo dos campos, essas mulheres elas estavam produzindo essa cerâmica não no conceito artístico, não no conceito de produção de larga escala, de comércio, de venda. Essa cerâmica que era arqueológica, aqueles fragmentos dessa cerâmica feita por essas mulheres, essa cerâmica a qual elas faziam, o objetivo dela era consolidar um poder sobre o território, um direito sobre aquele ambiente. Então eram peças que eram feitas junto de uma pajé. A pajé era a mulher que mantinha o conhecimento sobre tudo, tanto os acontecimentos físicos quanto espirituais daquele grupo. Entendia a cosmologia, o modo de vida, e esse conhecimento, inclusive a partir da própria medicina, era repassado para o grupo, era ensinado para aquela que iria substituir a pajé, a mulher que iria manter todo esse conhecimento, e essas peças também eram criadas a partir dela, em seus rituais, nas visões dessas mulheres, as formas, as figuras que hoje nós vemos, as figuras de aspiragem, de pontas de lanças, figuras que representam figuras humanas, dos animais, todos esses desenhos eles eram obtidos a partir das visões. E isso era colocado, imprimido sobre a cerâmica. Então existia, para além do conteúdo que hoje nós chamamos de arte, existia uma potencialidade espiritual, uma importância de construção entre a ceramista, que essa ceramista ela produzia, mas a criação não partia dela, era uma criação a partir das pajés. E aí nós temos esse conteúdo dessa cerâmica, de uma ocupação que iniciou a partir do século V a.C., que esteve aqui até 1500, um cascado matriarcal, uma produção de uma cerâmica a partir das mulheres, um pajeísmo levado a partir do feminismo, e
isso muda com 1500, com o europeu, com o processo de colonização, a introdução do cristianismo nos campos de Marajó e a instalação do patriarcado. Até então, o modo de vida desses indivíduos era totalmente diferente. E entre o passado e o presente, nós temos esses fragmentos, né? Eles são os registros de que essa ocupação humana ela existiu, e a partir dela a arqueologia conseguiu entender muito desses indivíduos, e só que são poucos conhecimentos que nós sabemos, tanto do modo de vida deles quanto dessa produção cerâmica, porque os impactos de cultura trazidos pelo processo de colonização europeu, ele fez com que os marajoaras fossem se esquecendo quem eles eram. Esse era o processo, né? Fazia parte da colonização. Então, eles vieram esquecendo quem eles eram. Hoje, boa parte do marajoara desconhece a produção da cerâmica, a importância dela, os seus significados. E sabemos muito mais daquilo que está lá fora, daquilo que está ou estava aqui dentro, que permanece em silêncio, principalmente a partir da cerâmica, né? Nós não sabemos mais. Aqui é a parte da nossa loja, e ao mesmo tempo que a gente tem nossas peças expostas para serem comercializadas, ela também é um teso, né? O teso, na linguagem cabocla de Marajó, ele vem ser um ambiente em que esses indivíduos construíram artificialmente nas partes baixas dos campos de Marajó para fazer de moradia. Inicialmente, esses tesos, que em algumas linguagens da arqueologia eles chamam de ilhas artificiais, porque foram construídas pelos homens, essas ilhas, no meio dos campos de Marajó, ela surge inicialmente por conta da falta de água. Eles começaram a encontrar lugares estratégicos, lugares mais baixos, e ali eles perceberam que a água da chuva ela iria evaporar, então eles começaram a escavar, retirar sedimento e fazer ali uma barragem para tentar represar água. Esse sedimento que foi retirado e colocado na borda dessas hidrografias, eles começaram a utilizar como uma espécie de um local alto para proteger, para vigiar de outros grupos, porque a água é vida. E quando essas famílias que estavam aqui, elas foram crescendo e se estabilizando politicamente, esses ambientes se tornaram parte da moradia. Aí aqui nós temos o desenho da Ilha do Colchão, e aqui nesse desenho a gente verifica como eram essas ilhas artificiais construídas por eles, e aqui a gente fez esse local mais alto. Nós fizemos as esculturas femininas para mostrar esse processo. Aqui nós temos uma mulher com um vaso grande nas mãos, uma criança, porque a filha da ceramista ela era colocada desde muito cedo para aprender, era a faculdade, era o modo de vida, não se entendia como trabalho, né? Aquela preocupação em relação ao tempo, que é o que o capitalismo nos coloca. As meninas, as filhas, desde muito pequenas, já era colocada para aprender a função que era da mãe e queria repassar a ela. Aqui nós temos a pajé, que seria a mulher que mantinha esse conhecimento, esse contato entre os ancestrais, os espíritos, e também conhecia a questão de tempo, a mudança de clima. Ela mantinha toda essa filosofia do grupo. E essa sabedoria se dividia, sobretudo, entre as mulheres. Elas, em suas reuniões, nós temos peças arqueológicas que são chamadas de banquinhos. Esses banquinhos eles eram usados exclusivamente por essas mulheres, que também eram em cerâmica, ou por esses bancos pequenos, eles eram em cerâmica. Era uma espécie de um status a utilização desse banquinho para ser usado nas reuniões entre a cacique, entre a pajé, entre ceramistas, porque boa parte dessa cerâmica que hoje nós encontramos nos campos de Marajó, nessas partes onde eram as moradias, percebe-se que um grupo esteve ali e em certo momento essa cerâmica ela foi deixada. Alguém teve que fugir dali. E a imagem que nós temos, né, é que boa parte delas são vasilhas. São tigelas, pratos,
vasilhas para o ritual, as próprias urnas funerárias, que são os vasos maiores, e elas não foram deixadas ali porque eles fugiram. A intenção da produção da cerâmica e dela estar nesse ambiente foi colocada de forma intencional, porque nós temos figuras. Essas figuras que estão nas cerâmicas são a identidade desse povo, sobretudo uma conexão cosmológica e com seus ancestrais. Então, se ter posse de um território, era necessário apresentar para outros grupos um conteúdo que desse a eles essa legalidade. Então, essas elevações, essas construções, desde a sua base até o topo, ela possuía cerâmica. Ela era utilizada, né, como uma espécie de um tijolo para fazer a construção, mas a função dela era para manter a identidade naquele ambiente. E aí, nesse processo aqui, a gente fala que é um contato do contemporâneo com o passado, porque essas formas aqui são do presente e elas são uma criação do sentimento do oleiro ou do artista, né? Então aqui vai surgir aquilo que nós temos para oferecer, porque o barro não tem forma. E aí a gente vai dando essa forma e que ela acaba sendo particular em relação às outras, por conta do tamanho do barro, por conta do nosso estado emocional. E aí a gente vai criando aqui a peça, o processo do presente, ele está pronto, e depois ele volta para o passado, quando ele passa pela pigmentação e pelas ranhuras, que são os grafites. E aí a gente vai ter as peças que estão para ali, secando, e depois elas entram no forno pronto, e aí é onde o forno traz para ela o ritual final, que é a queima e a peça marajoara.